O quão melhor seria a sua vida se você conseguisse vencer a procrastinação, em poder desempenhar o seu melhor, estando motivado, empolgado e cheio de energia para se dedicar nos afazeres mais importantes do dia a dia. Seria perfeito, não é? Mas sabemos que as coisas não são bem assim, ou em momentos que estamos realmente assim, logo em seguida vem o nosso procrastinar e nos coloca para baixo, não é mesmo? Enfim, da onde que vem a procrastinação? Se observarmos, há dois tipos de procrastinação. Aquela que você não consegue começar algo que é necessário fazer e aquela que você já começou, mas não consegue manter constância ou continuidade. Nos dois casos, para a maioria das pessoas, o problema não é que você não sabe o que tem de fazer. Muito pelo contrário, o problema é que você sabe muito bem o que precisa ser feito, mas simplesmente não consegue fazer ou manter. E para entender todo esse problema, nós precisamos entender como o cérebro humano funciona. Todo mundo, seja eu, você e todas as pessoas que conhecemos, possuímos altos e baixos na vida. É normal essa oscilação. Mas convenhamos, seria maravilhoso se pudéssemos eliminar os momentos baixos e viver constantemente só nos altos, não é mesmo? Porém, é impossível, literalmente impossível permanecer o tempo todo motivado, empolgado, cheio de energia e ânimo para fazer as coisas. O problema é que tem gente que quer tanto isso que a pessoa acaba forçando a barra bebendo litros e litros de café ou de substâncias ainda mais fortes no intuito de tentar ficar ligada o tempo todo, eufórica, empolgada, cheia de energia e vontade de fazer as coisas. Só que aí há um princípio muito importante do funcionamento do nosso cérebro. Quem governa a nossa motivação e o desejo de fazer as coisas é um sistema chamado de via mesolímbica, às vezes chamada de via de recompensa. Como o próprio nome diz, esse sistema do cérebro envolve um neurotransmissor chamado dopamina, e uma das principais funções dela é ativar o sistema em nosso cérebro que nos faz sentirmos motivados e animados em fazer as coisas, bem como desempenhar um papel importante na percepção subjetiva do prazer. Quando você tem picos muito intensos de dopamina, esses picos acabam rápido, pois o cérebro faz uma regulagem dessa dopamina e quando esse pico acaba, você não volta para aquela mesma média original de antes. O que realmente acontece é que os teus níveis de dopamina voltam para baixo da média. Não entendeu? Fica tranquilo que eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Beber café. A cafeína contida no café é um estimulante psicoativo e essa droga é dopaminérgica. Ela ativa o sistema dopaminérgico em nosso cérebro e é por isso que quando bebemos bastante café temos um pico enorme de euforia. E depois desse pico de euforia, o seu ânimo é derrubado e você fica arrastado, desanimado, sem energia e vontade de fazer nada. Ou seja, sua condição fica pior do que antes de tomar o café. E aí, o que você faz? Você vai lá e toma outro café para compensar. Mas aí eu te pergunto, esse segundo cafezinho tem o mesmo efeito do primeiro? Com certeza não. Ele possui um efeito bem menor. Quando você tem um pico de dopamina, mas pouco tempo antes você já teve um outro pico igual, esse pico novo não vai te dar a mesma satisfação. É por isso que o segundo café não tem o mesmo efeito do primeiro, e o terceiro café não tem o mesmo efeito do segundo. Ninguém fica motivado e eufórico o tempo todo. Isso é impossível. Além disso, há um outro problema. O nosso mundo atual é excelente em nos oferecer o que é chamado de superestímulos ou hiperestímulos, que nada mais são que estímulos que produzem grandes picos de dopamina em nosso cérebro.
Um exemplo disso é: por que corremos atrás de estímulos de ordem sexual? Ou melhor, o que seria um estímulo de ordem sexual? Bem, pode ser uma pessoa que você acha atraente, um beijo ou carinho da sua esposa ou esposo, namorada ou namorado, enfim. Ou pode ser um filme adulto que você assiste na internet. Eles são artificialmente construídos e editados para roubar o nosso sistema de recompensa, o sistema de motivação e prazer do nosso cérebro. Outro exemplo de hiperestímulo são os alimentos industrializados e processados para maximizar o nosso desejo e prazer com a comida. Só que a natureza é tão sábia que tudo em nosso corpo tende ao equilíbrio. Um equilíbrio biológico que nós chamamos de homeostase. Quando você começa a consumir hiperestímulos com muita frequência, o seu cérebro vai se autorregular. E ao passar dias e dias consumindo hiperestímulos, o seu cérebro começa a reduzir o número de receptores de dopamina. E assim, o consumo exacerbado dos hiperestímulos geram picos frequentes de dopamina no cérebro que vão derrubar o seu nível médio de dopamina e te deixará desmotivado, sem energia, sem ânimo e por aí vai. A maior consequência disso é que ocorre uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro. E aí você simplesmente não consegue mais se sentir engajado, energizado e determinado. Enfim, você não consegue mais ter vontade de fazer as coisas do dia a dia. E uma das maiores fontes de hiperestímulos que encontramos na sociedade hoje é o bendito celular. As redes sociais foram arquitetadas para roubar a nossa atenção, juntamente com o nosso sistema de recompensa através de mensagens, notificações, vídeos e novidades. As novidades do celular, por exemplo, são rápidas, instantâneas e simples. E ainda digo mais, elas não custam energia nenhuma. E quando eu digo energia, eu digo da nossa própria energia. É muito mais simples e fácil assistirmos um vídeo no celular do que irmos até a academia treinar, pois é só você assistir a tela do celular. Em um mundo que está o tempo inteiro estimulando de maneira intensa, fácil e rápida, estudar, trabalhar, planejar, se exercitar, fazer o que precisa ser feito, tirar os seus projetos do papel e outras diversas coisas simplesmente se tornam entediantes para o seu cérebro. Elas são tediosas se comparadas aos superestímulos que te bombardeiam todos os dias. E é justamente aqui que eu posso te contar qual é a cura da procrastinação. E eu te digo, é o tédio. Você não ouviu errado não, mas aí você me pergunta, como raios o tédio pode ser a cura da procrastinação se ele é o problema? Se é dele que eu tô fugindo? Afinal, por que você leria um livro sendo que há inúmeras distrações mais atraentes e sedutoras ao seu redor? É muito injusto encarar um livro difícil quando basta pegar o celular para ter uma gratificação intensa e imediata, sem ter trabalho nenhum, não é? Ler um livro não é energizante, simplesmente porque o sistema de recompensa está adaptado a coisas mais fáceis e mais intensas. Um exemplo disso é você entrar na Netflix e sentir tédio, porque não encontra nada legal. Como é possível? Centenas e centenas de filmes em catálogo e não tem um que te interessa, um que te motiva, um que te deixa animado. Isso significa que a cura desse tipo de procrastinação é simplesmente deletar, é apagar a possibilidade de estimulação intensa e frequente do seu cérebro. E eu te garanto que fazendo isso, sua vida começará a mudar. Mas, mesmo fazendo essas coisas, você pode me questionar. Mas eu simplesmente posso ficar sem fazer nada, que eu ainda vou continuar procrastinando. E aí eu te digo, você não vai ficar sem fazer nada. Talvez você durma um pouco, reflita um pouco e realmente fique ali sem fazer nada por um tempo. Mas não vai demorar muito para você começar a ficar entediado de não fazer nada e caçar o que fazer. Pois agora o celular não está por perto. Você está sem Netflix, redes sociais, YouTube. Ou seja, ou você fica sem nada para fazer ou você lê o bendito do livro. Pois ficar sem fazer nada é mais chato do que ler.
é mais entediante do que ler. Perceba que tudo é relativo para o sistema de recompensa do nosso cérebro. E assim você acabou de mudar o critério, ou seja, você mudou a programação do teu cérebro. Então, a cura para a procrastinação é você trazer mais tédio para sua vida, eliminar as distrações, reduzir a intensidade e a frequência dos estímulos motivadores e prazerosos. Eis aí a cura da procrastinação. E nunca se esqueçam de que estamos em constante evolução dia após dia. Muito obrigado por terem assistido e até mais.